Hello Clovers, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje eu vou ser honesto, sincero e verdadeiro com vocês. Após ter visto esse início de adaptação do mangá do Time Skip, eu tô me coçando pra não fazer um cosplay do Asta, já tô jogando a real, porque o outfit do Asta já era bonito antes, mas agora tá seloso, formoso, cheiroso. Eu só preciso fazer uns 6, 1 ano de academia pra ficar no outfit ali do corpinho definido dele. Vamos jogar a real, porque o que o Asta conseguiu, eu não consigo nem em um ano, meu querido. Mas a gente tenta, né? Um cabelo platinado já dava pra lançar em uma bananinha. Mas, pelo todo caso, vamos agora ao foco do vídeo, que é falar sobre a abertura e encerramento de Black. Então, meus queridos, eu acho que você já viu o vídeo mais recente, né? Se eu já postei o vídeo do episódio número 158. Se não viu, tá no canal, vai dar uma olhada, porque tem alguns aspectos bacanas que eu elogiei bastante na direção desse episódio. E acontece que, começando a falar aqui dos temas musicais, que é exclusivo esse vídeo, eu vou falar da abertura nova, o 13º tema de abertura de Black Clover, como acredito que o 13º ou 14º tema de encerramento de Black Clover. Para todo caso, falando da abertura nova, da indie nova, vou focar em falar em fatos que talvez você não tenha notado. Então vamos logo ao vídeo, acredito eu, porque tem vários pontos quesitos, easter eggs, que talvez você não tenha percebido, que vamos conversar, afinal estamos falando da maior abertura de spoilers de Black Clover. Começando detalhes, easter eggs que você não deve ter percebido, começando já no início da abertura, você nota o local da primeira imagem. Isso é bacana porque a primeira imagem demonstrada é o templo do Nahato, ou ao menos o que eu acredito ser de sua família, pelo menos é suposição minha. Veja o vídeo onde eu falo sobre esse episódio ou sobre esse capítulo, por conta de que lá eu especifico um pouco da minha opinião sobre a família, a linhagem do Nahato. Já tá aí a dica para quem quiser saber mais sobre o Vice-Capitão dos Tolos Negros, onde eu falo um pouco sobre isso. Pra todo caso, é bacana porque a primeira imagem demonstrada, o local, não é uma cena qualquer, é onde o Asta vai ficar muito mais forte do que ele ficou nos 6 meses. Então, a partir disso, vemos que ele está andando, prosseguindo para lá. Já nessa cena, a gente nota que um close é feito no seu rosto. Isso é uma referência à primeira abertura de Black Clover, Haruka Midai, do meu querido Kankou Piero, se eu não me engano. É interessante porque o close em preto e branco mostra agora 6 meses, sua jornada de 2 anos, já com 17 anos, diferente de 15. É bacana o enquadramento que fazem dele de um menino, agora para a jornada de um homem, praticamente amadurecido. Isso é alvo de elogios. Então, é a primeira cena demonstrada já com referências, tudo que eu já queria falar para vocês. Para todo caso, vemos que prosseguindo ainda vamos para Asta, uma outra imagem que é de local canon que vai ser apresentada, porque essa imagem que eu estou mostrando é de locais que ainda vão ser adaptados na obra, não é de local qualquer como esse local que eu mostrei, é um local que vai ocorrer ser adaptado ainda, ser mostrado, pois já foi mostrado no mangá. Para todo caso, outro local, onde Firado está vendo Asta sobrevoar com sua espada matadora de demônios. Pode ser considerado um local canon, por conta que o Asta realmente fala com o nosso querido Firado, ele vai sobrevoar porque ele vai até a Charm. O motivo você vai saber logo logo quando for mostrado que a gente conversa. Para todo caso, é algo de elogio essa cena também, porque mostra que o Firado está observando o Asta sobrevoar. É legal porque mostra, digamos que o mar amadurecido pro Asta. Ele está sobrevoando, digamos que ele tá meio independente, ele tá mais destemido. É algo muito bacana. Mantém aquele ar de jornada, de pós-treinamento, 6 meses. Algo que eu acho bacana, que eu gostaria de ver. E é bacana porque o grupo responsável fez a abertura 11ª de Black Clover, que tinha o ar de jornada realmente de time skip. Era uma abertura ideal e é legal ver que o grupo ficou responsável pela primeira abertura do time skip. Então tem algo de elogios para isso. Para ser melhor que esse grupo, é só se fosse quem fez Haruka Mirai, porque seria uma referência como One Piece fez no tema do pós-time skip, colocando quem fez a composição da primeira abertura lá do We Are, que fez depois o We-Go, que eu não lembro o nome do artista, mas se eu não me engano é o Kitadani-san. Seria algo bacana se Black tivesse feito isso. Infelizmente não foi feito, mas eles fizeram um grupo que já havia se preparado para o time skip, ao meu ver, na composição da letra, nas imagens demonstradas, e é legal porque eles mantêm referências da imagem. Então, tem alvo de elogios, não há problema. Para todo caso, acredito que são as duas cenas de locais canons que realmente foi mostrada, que teria uma referência, um easter egg, a adaptação ao material original que eu queria destacar. Agora vamos para outros fatos que talvez você não tenha percebido na abertura e que eu desejo destacar com você na minha visão. Prosseguindo para outras cenas da abertura, eu acho que devemos ficar atento à cena que foi demonstrada das batalhas. E o que eu quero dizer com isso? 3 grandes batalhas foram demonstradas após a cena de Asta Solano pisando em geral dos Dark Disciples. Vemos que Zenon contra Yuno, vemos que Noari contra Vanica. Essa cena chega a ser interessante porque, mergulhando no mar, é liberada uma nova forma de evolução para Noari. E após isso, é mostrado ainda o nosso querido Yamsuke Hiro concentrado em um ataque,
como se Dante estivesse atrás o manipulando. É interessante isso, porque são cenas relevantes, mostra as possíveis grandes batalhas que teremos ainda em Black Clover. Então eu acho que tá algo de elogios, porque tá seguindo, digamos que um raciocínio bacana a forma como foi feito os acontecimentos das batalhas. Após isso, ainda tem outras cenas relevantes de transição, como por exemplo a cena das mães, onde é mostrado de personagens principais que é melhor não dizer no momento atual, mas se alguém quiser saber, pula 10, 15 segundos, quem não quer saber. Para quem quer saber, agora, a gente vê que foi mostrado a mãe de Asta, a gente vê que foi mostrado a mãe de Ulo, isso é algo bacana, e a mãe de Ribe. E acho que outro ponto interessante foi ver a nossa querida Cinderella Grey mostrada em um frame. Acho que outro momento bacana foi os frames que eles fizeram também em torno do Uruk, da Charlie e do Leopoldo, porque vão protagonizar 3 episódios no mínimo, cada um deles, onde a gente vê a força deles evoluída do pós-time skip. Então não vejo problema nenhum, eles são dignos de ganhar um destaque. E eu acho que a maioria dos personagens que terão realmente destaque nesse período de Black Clover foram demonstrados, apareceram na abertura como os antagonistas principais, composto de Vanica, de nosso querido Dante da Tríade Negra e de Zenon. Para todo caso, eu acho que indo já para a consideração do que eu achei da Open. Chegando na consideração final, assim, modos no clímax da abertura, acho que deve ser relevante de ressaltar que é muito bem. Eu acho que para ser o segundo tema musical do grupo Snowman Black Clover, eles arrasaram. Eu acho que tem um toque peculiar e sombrio, como é jus a reputação desse período de Black Clover. Por mais que tenha o ar de jornada, tem o ar de time skip. Então eu não vejo, digamos que um clima desconstruído, que nem as aberturas anteriores, que narravam um período de transição de treinamento. Esse já é um período mais dark, como você percebe pelas imagens, e a música até condiz com esse tema, com esse período, eles conseguem fazer isso, porque daí eles pegam a essência do início do time skip, colocando que está na hora de desbravar esse mundo. É o tempo, digamos, do treinamento, que eles não devem desistir, eles devem continuar indo à frente. Eu acho que tem muito ar da história de Black Clover, como desse período novo, que é o período time skip, então a letra não é um problema ao meu ver. Para todo caso, eu acho que foi muito bom em tudo que eles fizeram, porque o final mostrando o braço infundido da antimagia, como mostrando Nahato e mostrando Riebe, são os picos altos. Eu diria que a maior abertura com spoilers de Black Clover de todas. Eu acho que é uma das aberturas que entra como as maiores de spoiler dos animes. Se duvidar, compete com One Piece, pra você ter ideia, porque nem One Piece tem tanta abertura com spoiler como essa teve. E eu acho que desde o início até o final, por exemplo, Asta sobrevoando, a gente vê mãe de personagem importante, a gente também vê que mais. Eu acho que nosso querido Atlético Negro não teve spoiler, mas Mermaid Farm, e daí a gente pega ainda esse final com o vice-capitão. A gente pega ainda, qual outra imagem que foi mostrada? O braço de magia e Urieb no templo, onde o Asta estava adentrando, como se ele estivesse sorrindo, esperando para eles terem uma luta árdua, bem interessante, envolvente. Eu acho que foi a melhor maneira de criar expectativa para quem acompanha Black Clover e para quem não acompanha ficar perdido atrás de spoiler. Então, sensacional, perfeita, apresentou tudo o que eu desejava, foi uma abertura muito incrível e inesquecível, eu diria, já entra como uma das melhores aberturas de Black Clover e já está no top 5. Acredito que agora vamos falar um pouquinho sobre a Amy. E eu diria que chegamos no encerramento novo de Black Clover, um ótimo tema musical ao meu ver, por conta de que ele condiz muito os sentimentos de Asta, possivelmente, os sentimentos dos personagens principais. Digamos que o fato de sempre estar ao lado, que eles nunca desistirão, que eles amam um ao outro, então mostra o elo de irmãos, rivais, amigos, então foi bacana, mas o único problema é que seria muito bem ilustrado um período de transição, de treinamento, como, digamos que meses atrás, digamos que no período que foi usado I Walk, por exemplo. Eu poderia ser honesto com vocês e dizer que a Walk, que foi o 12º tema de Black Clover, se eu não me engano, que foi um encerramento muito bem feito, que ilustrava o momento que ele passava pelo mangá, seria melhor se fosse agora, porque mostrava, digamos que mais da relação do Yami, mostrava dos Touros Negros, do Asta, mostrava o reflexo do Asta e a evolução dele até então, porque daí eles iriam alterar, não iria mostrar só a face do Asta com a Black Form atual, iria mostrar a Black Form descontrolada que a gente ainda vai ver, então daria um spoiler bacana ainda. Eu acho que o reflexo do Asta humano para o Asta atual do pós-time skip seria bacana, então essa é a ending que foi muito tarde lançada, porque ela tinha que ter sido lançada antes, seria uma ending muito perfeita, muito bonita, uma das melhores.
e a Walk seria ideal para esse momento do time skip de Black Clover. Então eu acho que eles tinham que inverter. Obviamente isso não vai acontecer, mas eles deveriam ter feito isso. Infelizmente uma ending foi lançada muito cedo e uma muito tarde, porque isso é muito bonito, mas não é aquela ending que ilustra o melhor momento. É uma ending mais calma, relaxante, uma ending mais da afeição, mas infelizmente se for para ilustrar, vocês têm a minha opinião sobre qual seria a melhor. Para todo caso, essa é uma ending muito bonita dos sentimentos em torno dos personagens principais, do crescimento do Asta, mostrando toda a sua dor, sua jornada e sua evolução, demonstrando até o momento que ele está nesses 6 meses. Eles poderiam ter colocado um spoiler? Poderia, mas já que eles poderiam ter feito algo muito melhor, como eu já disse, eu acho que não havia necessidade de colocar spoiler, sendo que eles colocaram um braço fudido de antimagia. Então, ao meu ver, eu acho que ficou bacana, ficou aceitável, muito bem feito, como foi feita essa ending, porque é uma ending boa, por mais que tenha minha crítica, eu acho que é uma ending gostosa de ouvir mesmo nesse período de Black. Sem dúvidas, ótimos temas musicais que eu deveria exaltar alguns pontos e visões com vocês. Obviamente eu posso ter deixado alguma coisa passar despercebida, porque somos todos humanos, ou alguma coisa propositalmente pode ser que eu não tenha falado. Também tem essa. Para todo caso, eu quis apresentar uma visão geral sobre tudo que foi apresentado, seja do nosso garoto sobrevoando espada matadora de demônios, até alguém surgindo por um portal sombrio, se é que você me entende. Eu acho que foi muito bacana, eu acho que é muito amor, é um período muito bacana para Black Clover, é um período onde dói certas imagens, como o Asta, as costas de Yami, por conta de que a forma como foi feita é para machucar quem lê o mangá. Eu acho que é interessante que foi mostrado um pouco do duelo de Asta e Yami, porém, uma coisa deve ser exaltada, eu acho que essa abertura vai ter variação de 2 versões. Eu acho que isso já ocorreu com várias opens de Black Clover, a Open 5, se não me engano, já ocorreu. Eu acho que Black Catcher teve 3 versões, então essa Open vai ter 2 variações, por conta de que as lutas poderão ser mudadas de certa forma. A luta de Dante da Tríade Negra será colocada como Yami Asta. A luta de Vanica, Noari Rainha. A luta de Yuno, eu acho que ainda pode continuar a mesma, só que com novas perspectivas na percepção da forma como for mostrada, se tiver uma outra variação. Então vai ser bacana porque muitas imagens eu acho que vão ser alteradas. Por exemplo, a cena de Rucker, o Poro e Charming, pode ser que seja mudado também. Outra cena que pode ser mudada, que eu não tô falando aqui, acho que a cena da Dark Triad, por exemplo, pode ser que mostre eles na forma demoníaca. Então eu acho que são certas cenas que podem ser mudadas, mas não é com 100% de certeza. Pode ser que não ocorra uma variação, porque eles já ilustraram até a ida do Naruto. Mas eu acho que uma segunda variação pode ser que ocorra. Não coloco com 100% de garantia, porque a primeira Open pós-time skip. Mas se tiver, terá uma segunda versão. Mas pode ser que também não tenha. Quero deixar bem exaltado isso. Pra todo caso, a ending é muito boa, tem meus elogios, a forma como foi feita, um tom relaxante, aconchegante, um tema de irmandade, afeição entre Asta e Yuno. Eu acho que remete muito à essência de Black Clover, o objetivo de ambos de se tornar o Rei Mago. E assim nós vemos a ilustração de Asta evoluído ao modo que Yuno e uma figura mais amadurecida também. Então eu acho que foi sensacional, foi perfeito, ótimos temas musicais que eu desejava destacar aqui. Já nesse início, eu acredito que de 2021, começamos com a melhor forma possível, com ótimos temas para Black Clover. Então, muito obrigado para você que viu esse vídeo até agora. Você já sabe que tendo novos temas musicais, dando uma olhada talvez melhor na letra, ou tendo novas variações, em algum momento eu posso vir aqui conversar com vocês. Então, fica atento sempre e a gente se vê no próximo vídeo, quando tiver novas informações, novos capítulos, novos episódios. Ou seja, você já sabe, quando se trata de Black, logo logo a gente volta a conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Matar, né?